Hoje nós vamos estudar os artigos 12, os artigos 9, 10 e 11. Artigos 9, 10 e 11. Está errado aqui o primeiro, né? Tem 11. Mas é artigo 9, 10 e 11. Esse primeiro izinho tinha que vir antes do X em algarismos romanos. É a aula de número 6. E o tema dessa aula é Jesus Cristo, o mediador da aliança. Hoje nós vamos estudar mais sobre a cristologia e como Cristo cumpre esse papel de ser o grande e glorioso mediador do seu povo. Eu quero chamar a atenção de vocês para lembrá-los que a Confissão de Fé de 1644, irmãos, ela tem uma alta concentração de uma doutrina nela. Ela é uma confissão de fé que tem 56 artigos, 52 ou 53, conforme é a leitura de alguns. Tem um artigo que é dividido em 2, então alguns consideram 2 artigos, outros consideram um só artigo, parte 1 e parte 2, mas isso não importa muito, é apenas uma questão estrutural. Mas quando nós olhamos para o ensino da Confissão de 1644, o que nós encontramos ali é uma grande concentração de ensinos sobre Cristo. Então, quase 1/3 da confissão de fé ensina sobre cristologia, sobre Jesus, a pessoa de Jesus, quem ele é, sua obra, seus ofícios, Jesus e a aliança. Então, essa confissão ela é muito inclinada à cristologia. Mas só tem um artigo, uma doutrina, que tem mais volume do que a cristologia, muito pouco, que é a eclesiologia. Então, o primeiro ponto de concentração da Confissão de Fé de 1644 é a cristologia. E depois da cristologia, logo em seguida, vem a eclesiologia. E depois da eclesiologia, vem a cristologia. Então, nós vamos estudar hoje sobre cristologia, conforme os nossos pais batistas reformados compreenderam. Então, o artigo 9 diz assim, vamos ler os 3 artigos e, na sequência, vamos começar a explicá-los. O artigo 9 diz, quanto ao Senhor Jesus, de quem Moisés e os profetas escreveram e sobre quem os apóstolos pregaram, ele é o Filho de Deus, o Pai, o resplendor de sua glória e a exata imagem de seu ser. Jesus Cristo é Deus com o Pai e com o seu Espírito Santo, por meio de quem ele criou o mundo e sustenta e governa todas as obras que ele fez. Vindo à plenitude dos tempos, o Filho se fez homem e nasceu de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, a saber, de Maria, a Virgem bem-aventurada. Pois o Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveu. Assim, ele foi feito semelhante a nós em todas as coisas, com exceção apenas do pecado. Artigo 10. Quanto ao seu ofício, Jesus Cristo é o único mediador da nova aliança, o eterno pacto da graça entre Deus e o homem, para ser perfeita e totalmente o profeta, o sacerdote e o rei da igreja de Deus para sempre. Artigo 11. Ainda quanto a esse ofício, ele foi preordenado desde a eternidade pela autoridade do Pai, e em relação à sua humanidade, foi separado e chamado desde o ventre, e ungido plena e abundantemente com todos os dons necessários, pois Deus derramou o Espírito sobre ele sem medida. E aí, logo abaixo de cada um dos artigos estão as bases bíblicas que comprovam o que os nossos pais apontaram aqui. Eu selecionei, irmãos, alguns temas para abordarmos aqui nessa aula de hoje. A primeira é sobre a centralidade de Jesus Cristo na fé da igreja. Como eu disse a vocês, Cristo, ele, nesta confissão de fé, ganha muita proeminência, porque os batistas, do começo, desde o artigo 1º até o final da nossa confissão de fé, em quase todos os artigos de fé, nós vamos ter menção a Cristo ou a sua obra, a sua morte, sua ressurreição, sua salvação, alguma coisa que diz respeito diretamente
ao ofício de Cristo como sacerdote, como rei ou como profeta, ele sempre vai estar lá. Quando Cristo não é citado de modo mais explícito, o nome do Senhor não aparece, mas os seus ofícios aparecem, ou pronomes ligados a ele aparecem. Por exemplo, ele é o resplendor da glória do Pai. Ele quem? Cristo. Então a confissão sempre vai apontando para Jesus Cristo o tempo todo. A confissão de 1644, ela aponta essa importância de Jesus Cristo como o centro em torno do qual toda a fé cristã gira. Imagine uma igreja que não tem uma centralidade no Senhor Jesus Cristo. Imagine uma igreja que é centrada, por exemplo, no Espírito Santo. Vocês sabem que o carismatismo, tanto o pentecostal evangélico quanto o próprio pentecostal católico romano, eles são acusados, e muitas vezes com muita razão, de darem plena luz ao papel do Espírito Santo e colocando Jesus Cristo quase que em segundo plano. Mas Cristo sempre deve vir em primeiro plano, porque a nossa fé toda gira em torno de Cristo. E o papel do Espírito Santo não é outro senão trazer luz sobre Cristo, ou, em outras palavras, levar Cristo até o nosso coração, iluminar Cristo para os nossos olhos o contemplarem. Então, Cristo é o centro da nossa fé. Ele é apresentado como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o foco principal dos ensinamentos dos apóstolos no Novo Testamento. Portanto, no Antigo e no Novo Testamento, Cristo também tem proeminência. Ele também é o centro. Os profetas pregavam e apontavam para Cristo. Moisés, que é o profeta considerado no Antigo Testamento, disse que se levantaria um outro profeta maior do que ele. E ele está apontando para Cristo quando diz isso. No Novo Testamento, igualmente, a pregação apostólica é sobre Cristo. Cristo é o centro da pregação dos apóstolos. Cristo é o centro do ensinamento da igreja primitiva. Ele é o centro da Escritura Sagrada. E essa centralidade é crucial para entender a continuidade e a unidade da mensagem bíblica, que vê no Senhor Jesus a realização das promessas feitas desde os tempos mais remotos, mais antigos, desde as épocas do Antigo Testamento. Na verdade, desde a época em que a serpente engana Adão e Eva no paraíso, e ali então a primeira promessa cristológica, a primeira vez que o evangelho é pregado ou apresentado é ali em Gênesis, e é chamado de proto-evangelho, porque é ali quando a promessa de Deus, o Pai, é que o descendente da mulher, que é Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis, por toda a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, Jesus é o centro. Jesus é o assunto da pregação, é a mensagem que eles têm para ensinar. Gênesis 3, verso 15. Essa passagem, como eu disse, frequentemente ela é vista como proto-evangelho e é a primeira profecia messiânica no Antigo Testamento. Sugere que um descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Na verdade, é mais do que uma sugestão, não é? Apesar de que o nome de Jesus não está ali, mas é uma referência a Jesus Cristo. Este que esmagaria a cabeça da serpente não é outro senão o Senhor Jesus. Ninguém poderia tomar o lugar de Cristo. Ninguém poderia esmagar a cabeça do diabo senão o Senhor Jesus. Então, mais do que uma sugestão, porque este descendente é Jesus, nós temos a primeira promessa messiânica apresentada. Ela é pronunciada apontando a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Em Gênesis 22, versos 18, e também no capítulo 49, verso 10, nós temos aqui a promessa de Abraão e a profecia de que o cetro nunca se afastaria de Judá até que viesse aquele a quem ele pertence de fato. Então nós temos Cristo aqui como o Rei, o Senhor, o glorioso Senhor que tem o cetro do reino nas suas mãos. Então, até que Jesus viesse,
e o cetro fosse entregue a ele de fato, tudo isso aponta para a linhagem messiânica de Abraão até o Senhor Jesus, porque ele é da tribo de Judá, e Abraão também. Abraão é o pai de Israel, portanto, ele gera todos os filhos, a partir dele, Isaque, Jacó e todas as tribos, mas tudo começa com Abraão. Em Daniel 7, verso 13, irmãos, e também no capítulo 9, versos 24 ao 26, nós temos a visão do Filho do Homem e o período até a vinda do Messias ou Príncipe do Senhor. Respectivamente, isto é detalhado os aspectos do tempo e da natureza do ministério messiânico do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que Daniel, ele é um livro, a metade do livro de Daniel é uma narrativa, mas a outra metade é uma parte mais profética. Daniel é um profeta do Antigo Testamento. Embora haja também elementos proféticos na primeira parte do livro, a segunda parte do livro é totalmente profecia. E em Provérbios 8, 23, esse texto trata sobre a sabedoria. Ela interpreta cristologicamente a sabedoria como sendo Cristo, o Senhor Jesus, sendo estabelecido desde a eternidade, e isso é uma alusão à pré-existência do nosso Senhor Jesus. Ele sempre existiu. Ele não passou a existir quando nasceu de Maria. Ali é a encarnação daquele que é eterno. Ele é o Logos divino, ele sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo, como nós vimos nas aulas passadas sobre a Trindade. A nossa confissão também trata sobre a divindade de Cristo. Veja, a afirmação da divindade de Jesus é fundamental para a doutrina da Trindade. Se Jesus não for Deus, não há Trindade. Nós poderíamos até tirar, por exemplo, hipoteticamente falando, a humanidade de Jesus. A Trindade prevaleceria, porque a Trindade diz que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Logos divino, ou o Filho eternamente gerado, é Deus. Mas se nós tirarmos a humanidade de Jesus, aí nós quebramos a Trindade. Ela deixa de existir. E a Trindade distingue o cristianismo de outras religiões monoteístas. Não há uma Trindade, por exemplo, no islamismo. E nas outras, as grandes religiões monoteístas, na verdade, é o islamismo e o cristianismo. Apesar de haverem outras menores. Mas nenhuma delas tem algo parecido com a doutrina da Trindade, que é a doutrina bíblica que nós apresentamos. Então, ao descrever Jesus como o resplendor da glória de Deus e a exata imagem do seu ser, como está lá na nossa confissão de fé e no texto bíblico também, essa expressão que os nossos pais batistas utilizaram, ela ecoa nas passagens bíblicas de Hebreus 1, verso 3. Então, Hebreus 1, 3 diz exatamente o que os nossos pais batistas escreveram na sua confissão. E esta confissão tem uma outra característica importante, irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque ela é construída não apenas com deduções teológicas, mas a própria linguagem que a confissão usa, muita dela é retirada da Escritura, como essa passagem aqui. Isso aqui está escrito na nossa confissão, mas também é a mesma coisa que está escrito no texto bíblico de Hebreus. Então, eles tomam a linguagem bíblica para expressar uma doutrina. Isso torna a confissão muito mais bíblica ainda, do que uma mera expressão teológica, que também pode estar totalmente correta, mas a própria linguagem da Escritura, ela é utilizada aqui pela confissão de 1644, conforme Hebreus 1:3 apresenta. E aqui é reforçado a ideia de que Jesus não é apenas um reflexo de Deus. Vocês sabem, algumas religiões que se contrapõem ao cristianismo alegam que Jesus não é Deus, mas ele é um indivíduo especial. Alegam a existência dele, ele foi uma figura histórica, dizem, mas ele não era Deus, ele era um grande profeta. Para o islamismo, Cristo foi um profeta, mas não Deus, apenas um profeta. O maior dos profetas, inclusive eles dizem isso, abaixo apenas de Maomé, né, que é uma completa heresia da parte deles.
Mas o que o texto de Hebreus 1, verso 3 nos diz, e o que a nossa confissão também está afirmando, é que ele é muito mais do que um mero reflexo de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, isto é, da sua substância, da sua essência divina. Como Deus, Jesus tem a mesma essência que o Pai e que o Espírito Santo. Vou dar uma explicação para vocês, vou tentar ilustrar isso para vocês entenderem. Como homem, eu tenho a mesma essência que vocês têm. Não é a mesma porque a sua é sua e a minha é minha, mas elas são iguais. É a essência humana, é o que nos torna humanos. Então é a mesma essência. Por isso que a medicina funciona para todo mundo, porque o coração de todo mundo funciona do mesmo jeito. O sangue nas artérias sempre circula do mesmo jeito em todo ser humano. As células funcionam sempre do mesmo jeito em todo ser humano. Então, isso dá segurança para a medicina, para saber que se eu fizer isso nesta célula, vai acontecer isso. Então, isso pode ser replicado em cada pessoa, porque é assim que é para responder. Quando nós falamos de Jesus em relação ao Pai e ao Espírito Santo, e dizemos que Jesus tem a mesma essência, nós não estamos aqui falando de uma essência como a nossa, como se fossem duas essências iguais, como a minha essência é igual à essência da irmã Silvana, do irmão Shoa, do irmão Gustavo, etc. Não é isso. É realmente a mesma essência. Não é uma essência muito parecida, idêntica, completamente idêntica. Não, é a mesma e única. Não são duas essências, é uma só. E a confissão garante, e as escrituras, obviamente, em primeiro lugar, garantem também que a essência do Pai é a mesma do Filho e é a mesma essência do Espírito Santo. Então, quando o Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do seu ser, ele está dizendo que ele é exatamente igual a Deus, porque ele é Deus. Ele é, o ser dele é o ser de Deus. Ele é o Logos divino. E isso acaba desafiando os crentes a reconhecerem, primeiro, a complexidade e a profundidade dessa doutrina, desse mistério que é a doutrina da Trindade. Mas temos que nos submeter a essa verdade porque ela é bíblica, ela está muito bem apresentada nas Escrituras. Embora o termo Trindade seja um termo que nós criamos, os homens, para falar daquela verdade que está na Bíblia, aquela verdade está lá mesmo, a verdade que nós chamamos de Trindade, ela está lá. A Bíblia afirma claramente que Jesus é Deus, como o Espírito é Deus, como o Pai é Deus. Jesus é Deus. Ser o Filho de Deus não é ser menor do que Deus, é um título messiânico, é um título divino, porque ele é o Filho eternamente gerado. João 1, versículos 1 ao 3, essa passagem que a nossa confissão usa, afirma claramente a divindade de Cristo. O texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E também fala, obviamente, do papel do Senhor Jesus na criação, porque diz o texto que todas as coisas foram criadas por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Colossenses 1, versículos 15 ao 17, aqui o apóstolo Paulo descreve Jesus como sendo a imagem do Deus invisível, e por meio de quem todas as coisas foram criadas, sustentando todas as coisas. E outras passagens importantes aqui poderiam ser citadas, como é o caso, mais uma vez, de Hebreus 1, verso 3, que nós já falamos. Então, as Escrituras Sagradas deixam claro a divindade do nosso Senhor Jesus. Quando a nossa confissão fala do Senhor Jesus e da sua divindade, ela está extraindo essa verdade da palavra de Deus, o qual nós devemos descansar sobre elas. As Escrituras, irmãos, são o fundamento da nossa fé, a base da nossa fé, e ela afirma que o nosso Salvador bendito é mais do que um homem, ele é o próprio Deus em carne. Ele é a imagem exata do seu ser, diz em Hebreus 1:3, e em Colossenses diz que ele é a imagem do Deus que é invisível.
Ele é o Deus invisível se tornando visível para nós, para que você veja a Deus em Cristo Jesus. E a glória da divindade de Cristo, irmãos, é que ele se faz homem. Por isso, ele é a imagem visível de Deus. A Confissão de 1644 também fala sobre a encarnação de Jesus. E a encarnação é um dos mistérios centrais da fé cristã, representando a união da natureza divina com a natureza humana em uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele é Deus e ele é homem. Por isso nós afirmamos que ele tem duas naturezas, a natureza divina, por um lado, e a natureza humana, por outro lado. Mas Cristo não é duas pessoas. Há teólogos que dizem que ali são duas pessoas, mas essa não é a posição ortodoxa do cristianismo. Jamais os antigos credos da nossa fé defenderam que Cristo é duas pessoas. Ou seja, a história da igreja nunca foi contada como se os cristãos defendessem uma duplicidade de pessoas em Cristo. Ele é uma pessoa que tem duas naturezas. Você é uma pessoa que tem uma natureza, a natureza humana. Você é um ser pessoal, você se relaciona, e a sua natureza é a natureza humana. Cristo é um ser pessoal que se relaciona, então ele é uma pessoa mesmo, mas ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza humana como você também tem, mas ele tem uma que você não tem. Ele também é Deus, então ele tem a natureza divina. Ele é Deus em carne. Por isso o mistério da encarnação. Deus se faz carne, homem, e habita no meio de nós, como diz João capítulo 1. Ele se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse evento do nascimento de Jesus é marcado pela concepção virginal de Maria, que é enfatizado pelo texto como um milagre operado pelo Espírito Santo. Mais uma vez, irmãos, aqui é preciso dar atenção, porque há um ramo do cristianismo chamado liberalismo teológico, em que eles vão negar exatamente isso, que Jesus nasceu de modo miraculoso. O nascimento de Cristo foi miraculoso, porque não teve a participação de um homem na concepção do nosso Senhor Jesus no ventre de Maria. Ela engravidou e teve Jesus Cristo sem jamais ter tido qualquer relação sexual até o nascimento do Senhor Jesus. Então ela era virgem, de fato. Mesmo assim, aquela mulher virgem engravidou. Hoje ficaria fácil falar sobre mulheres virgens que podem engravidar, porque hoje a ciência evoluiu de uma maneira que você pode receber, né, diretamente ali no seu útero o material masculino, humano, necessário para você engravidar. Não é? Bebê de proveta, exatamente a inseminação artificial, etc. Mas nessa época nada disso existia, lembrem bem. Nessa época só se engravidava se tivesse contato sexual. Maria não teve contato sexual com ninguém, nem com José, obviamente. Mesmo assim, o texto diz que Cristo foi concebido por ela pelo poder do Espírito Santo. Essa passagem é muito clara no Evangelho de Mateus, em Lucas, em que nos é dito que a sombra do Altíssimo pairaria sobre ela e ela conceberia um filho. Isto é, a sombra do Altíssimo é o Espírito Santo de Deus, que pairava sobre ela e a engravidaria de modo sobrenatural. Então Maria, virgem, grávida, e o grande milagre realizado pelo Espírito Santo. E a nossa confissão destaca isso, para nos ensinar que os nossos pais batistas eram muito ortodoxos em sua fé. Eram muito preocupados em ensinar a reta doutrina conforme revelado na palavra de Deus. Não eram homens guiados pela ciência dos seus dias, pelos pensamentos dos seus dias, mas eram submissos ao ensino da Escritura Sagrada. E a Bíblia nos ensina que Jesus nasceu assim. Você crê nisso? Que Maria engravidou sem ter tido relação sexual?
Você crê que o que foi gerado nela é um fruto do Espírito Santo de Deus? E que o próprio Deus ali, a própria pessoa divina, habitava ali o ventre de Maria, na carne humana de Jesus? É preciso crer nisso, para que você esteja firmado no cristianismo ortodoxo. Se você não crê nisso, você é um liberal, um cristão liberal. E cristão liberal não é nem um termo apropriado, porque um cristão liberal, na verdade, não é um cristão de maneira nenhuma. É alguém que diz professar a fé cristã, mas que nega os principais mistérios do cristianismo, os milagres do cristianismo. A encarnação, ela tem implicações muito profundas na teologia cristã, porque ela significa que Deus escolheu entrar como homem na história humana de forma concreta e tangível. As pessoas podiam tocar em Deus ali, em Cristo Jesus. Então, Jesus foi tocado muitas vezes, irmãos. E aquilo ali, se a gente parar um pouquinho para pensar com mais profundidade, nós temos que entender que ao ser tocado, Deus estava sendo tocado. Porque Ele é o próprio Deus. Quando alguém falava com Cristo, falava com o próprio Deus. E quando alguém ouvia a palavra de Cristo, ouvia o próprio Deus. Então, que profundidade de mistério é esse que a Escritura nos ensina, que os nossos pais defenderam com afinco? É o mistério da humanidade do Senhor Jesus, a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. O texto também nos fala desta humanidade sem pecado nenhum. Ao afirmar que Jesus foi feito semelhante a nós em todas as coisas, com exceção apenas do pecado, a Confissão de Fé de 1644 está destacando a singularidade de Jesus dentro da tradição cristã. Qual é o homem que não tem pecado, desde Adão? Todos os homens pecaram, meus irmãos. Não há um só que não tenha cometido pecado, mas Cristo é o único homem sem pecado nenhum. Ele é o único que veio ao mundo ao qual não foi imputado pecado, a culpa do pecado, e nem o pecado, e nem a natureza pecaminosa. De resto, todos nós, nossos filhos, nossos netos, nossos pais, avós, toda a geração humana é pecadora. O pecado faz parte da geração humana desde a queda. E Cristo não tem pecado. E esta crença aborda, sublinha não apenas essa humanidade plena do nosso Salvador Jesus, capaz de experimentar dor, sofrimento, tentação, mas também a sua total isenção de pecado. Então, quando nós falamos que Jesus é homem como nós estamos dizendo que ele tem as mesmas fraquezas que nós tínhamos. E não pense que é pecado falar das fraquezas de Jesus, porque Jesus tinha as suas fraquezas, porque ele era homem como nós. Ele sentir dor é uma fraqueza. Nós sentimos dor, Jesus também sentia dor. Nós sentimos fome quando estamos há muito tempo sem nos alimentar. Jesus também teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele comia, precisava se alimentar. A Bíblia diz, por um lado, que ele crescia em conhecimento, como nós, que vamos crescendo em conhecimento a cada dia, ao estudar, ao nos preparar, ao viver. E assim era o nosso Senhor Jesus enquanto homem, na sua natureza humana. Ele era exatamente como nós, mas sem pecado. Isso ele não tinha. Aquilo que nós temos em grande abundância, Cristo não tinha de forma nenhuma. Ele é sem pecado. E essa característica distingue o Senhor como o único mediador capaz de reconciliar o homem com Deus, cumprindo a lei divina perfeitamente e oferecendo-se Ele mesmo como próprio sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Por que só Jesus podia ocupar esse papel? Porque ele é o único sem pecado. Por que um anjo não poderia ocupar esse papel, já que os anjos do Senhor não têm pecado? Porque os anjos não são homens como nós, são anjos, são outros seres e não homens.
Mas Cristo é homem perfeito, sem pecado. Por isso, somente ele poderia ser, de fato, a oferta, o sacrifício perfeito, e somente ele poderia ser esse mediador que nós precisamos. O mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, como diz Paulo a Timóteo. Gálatas capítulo 4, verso 4, e Hebreus 2, versículo 16. Essas passagens tratam sobre o nascimento de Jesus, de uma mulher e sua participação na mesma natureza humana, respectivamente, destacando sua encarnação e sua humanidade sem pecado. Depois, consultem Gálatas 4, verso 4 e Hebreus 2, 16, e vocês verão que é exatamente este o ensinamento dessas duas passagens bíblicas. Ele, o Senhor Jesus, veio de uma mulher e um homem sem pecado nenhum. Hebreus 7, verso 14, essas referências genealógicas também que estão em Mateus 1, verso 16, em Lucas 3, versos 23 e 26, todas elas confirmam a descendência de Jesus, de Judá e de Davi, cumprindo todas as profecias messiânicas sobre ele. Tudo que a Escritura falou em relação a ele, até a sua genealogia, de onde ele viria, de que família seria ele, qual era a sua tribo dentre as 12 tribos de Israel, tudo foi dito e tudo se cumpriu no Senhor. Ele, Cristo, é da tribo de Judá, filho de Davi, filho de Abraão. Isaías 53, versos 3 ao 5, depois Filipenses 2, versos 8, essas passagens profetizam o sofrimento do servo sofredor e a humilhação de Cristo e culminam com a morte e a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, respectivamente. Apocalipse, capítulo 5, verso 5, Gênesis, capítulo 49, versos 9 ao 10, essas passagens ligam Jesus ao leão da tribo de Judá, por um lado, e cumprem a profecia de que o cetro é a imagem do rei, o cetro nunca se afastaria de Judá. Como está escrito nas profecias, isto se cumpre em Cristo, porque ele é o rei para sempre. E Romanos 1, verso 3 e também 9, verso 5, reforçam a descendência de Jesus, de Davi, e sua identidade divina, respectivamente. Depois consultem Romanos 1, 3 e 9, 5, e vejam que as profecias, mais uma vez, se cumprem nele, e tudo que é escrito sobre ele tem cumprimento na Escritura. A nossa confissão também aponta Jesus Cristo como sendo o único mediador desta nova aliança. E o texto aqui destaca o papel de Cristo como mediador exclusivo entre Deus e a humanidade. Não há outro, irmãos, a não ser o Senhor Jesus. Ninguém poderia lidar com a humanidade pecadora, os eleitos de Deus dentre essa humanidade, se não fosse um homem sem pecado, puro, para mediar tudo isso. E este papel cabe unicamente ao nosso Senhor Jesus. Por isso, Cristo é uma figura central da nova aliança. O pacto da graça também é chamado de o pacto eterno, porque o pacto eterno que foi feito na Trindade antes da criação se cumpre no pacto da graça, quando Cristo vem ao mundo e morre pelo seu povo, e é o mediador do seu povo também. E essa função mediadora do nosso Senhor Jesus é fundamental para a compreensão cristã da salvação, pois através de Jesus o acesso a Deus é garantido e a reconciliação entre Deus e o homem é realizada. Veja, irmãos, pense um pouco sobre essa última parte aqui, que nós acabamos de frisar. Por que Jesus é o único mediador? E por que está garantida o acesso a Deus por meio dele? Ele é o único mediador pelos motivos que eu mencionei repetidamente aqui. Porque ele não tem pecado nenhum e porque ele é justo e perfeito diante de Deus. Ele é o verdadeiro Deus em carne. Então, ele é o mediador perfeito. É o mediador que nós precisávamos. Imagine se o seu mediador não fosse Cristo.
mas você pudesse escolher qualquer pessoa na face da terra, com exceção de Cristo, para ser o seu mediador, qualquer pessoa que você escolhesse, iria decepcionar você. E não estaria apta, seria reprovada de imediato ao se apresentar como mediador, porque todos têm pecado. E ainda que pudesse escolher alguém com pecado, ele não conseguiria cumprir a tarefa perfeitamente, porque é um pecador. Então, o nosso Senhor Jesus é o único que cumpre esta tarefa de nos representar, de mediar entre nós e Deus, porque Ele é o Senhor absoluto, digno de toda confiança. E o nosso acesso, através de Jesus, é garantido, nosso acesso a Deus, o Pai, é garantido, porque Ele foi o reconciliador. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a sua morte também é a reconciliação. Imagine a reconciliação literalmente como duas partes que estão separadas, que estão em questão e agora estão separadas. Imagine duas partes no tribunal. Tem alguém que você está ali processando ou alguém está processando você. Essas duas partes estão separadas. Quando há uma conciliação, as partes se juntam de novo. Às vezes o juiz tenta unir casais que se separam. De um lado está a esposa, do outro está o marido, eles chegam lá no tribunal, querem se separar, estão certos que querem se separar, e o juiz tenta de alguma forma unir o casal para que eles não se separem. Às vezes acontece, houve uma reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, nós temos acesso garantido a Deus, porque Cristo é a nossa reconciliação. E a nossa reconciliação se dá na morte dele. Ao morrer na cruz do Calvário por nós, ele nos reconciliou com Deus, o Pai. 2 Timóteo 2, verso 5. Essa passagem não se relaciona diretamente com Jesus como mediador. Então, aqui, tem algumas passagens que eu já venho anotando isso para vocês. É importante depois marcar essas passagens. Ainda, enquanto está cedo nossos estudos, eu vou começar a marcar isso na confissão. Porque algumas passagens parecem ter sido equivocadamente impressas. Na hora de escrever a citação, podem ter colocado a citação errada, a referência errada. Isso acontece tanto na confissão de 1644, como também na confissão de 1689. Então, a nota aqui que eu preparei é assim. Parece haver um equívoco nesta citação. A referência provável para o contexto da mediação seria, então, 1 Timóteo 2, verso 5, que afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A gente diz parece provável para não cravar que essa é realmente a passagem certa, porque é a passagem que trata do assunto. Mas notem, quantas vezes vocês já erraram quando o pastor diz, abra em 2 Timóteo, você displicentemente às vezes abre, mas está em 1 Timóteo. Aí você fica caçando lá o capítulo 2 e o pastor está lendo ali, você está errado. Mas você que abriu errado. Às vezes o pastor abre errado também, não é? Então, veja, esses erros são comuns. Esses erros eles estão presentes até em traduções da Bíblia, em que escribas se equivocaram ao escrever o texto sagrado, trocando uma palavra por outra. Às vezes ele escrevia na linha de baixo o que ele estava olhando na linha de cima, achando que estava escrevendo a linha de baixo. Então são erros, não são erros graves, são erros perceptíveis que distorcem o assunto, geralmente, mas que você rapidamente entende que não é uma coisa de grande gravidade. Hebreus 9, verso 15. A passagem afirma explicitamente que Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que aqueles que são chamados possam receber a promessa da herança eterna, pois ele morreu como um resgate para libertar as pessoas das transgressões cometidas na primeira aliança. Então, esse mediador, Jesus, é o mediador da nova aliança, porque o mediador da antiga aliança era Adão, nosso pai. E todos caíram em Adão. E Cristo é o mediador da nova aliança para resgatar o seu povo que estava em queda por causa do antigo mediador, o falho mediador Adão. João 14, verso 6.
Jesus declara que é o caminho, a verdade e a vida, e afirma que ninguém vem ao Pai se não for por ele. E aqui é reforçado o papel dele, do Senhor Jesus, como o único mediador entre Deus e o homem. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz o texto. Ele é o mediador. Ele é o único que conduz ao Pai. Não há outro caminho. Vocês já ouviram falar de muitos caminhos por aí? Pessoas que acreditam que podem ser salvos sem Cristo de outras maneiras. Um dos caminhos geralmente mais usados é o fazer boas obras. Os espíritas, por exemplo, kardecistas, acreditam que por fazer boas obras terão uma vida melhor por vir, uma vida num outro corpo melhor, uma vida menos sofrida, será um prêmio porque eles tiveram uma boa vida anterior. E aqueles que têm uma vida de mais obras reencarnarão e terão uma vida pior ainda. Então é um ciclo meio sem esperança, não é? Mas isso é mentira. A verdade, irmãos, é o que está escrito na palavra de Deus. A verdade é que Cristo é o único caminho e o único mediador entre Deus e os homens. Nós também vamos ver que a confissão fala dos 3 ofícios de Cristo. Ele é o profeta, como vocês sabem, ele é o sacerdote e ele também é o rei. Jesus é apresentado exercendo 3 ofícios essenciais: profeta, sacerdote e rei. Cada um destes ofícios refletindo um aspecto da sua missão e ministério na terra. Como profeta, Jesus revela a vontade de Deus para a salvação do homem. Como sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício para redimir os pecados do homem e intercede por ele diante de Deus. Como rei, governa e protege a igreja, guiando-a para a verdade eterna e a vida eterna. Então, todas as vezes que nós encontramos Cristo no Novo Testamento, alguma passagem referente a Cristo, ele está exercendo um destes ofícios. Ou ele é o profeta, naquela ocasião, ou ele exerce o ofício sacerdotal, ou ele exerce o ofício de rei. Então, diante das autoridades, várias vezes o Senhor exerce o ofício de rei. Quando ele fala, muitos sentarão à mesa, eu estarei no trono com meu Pai, ele exerce o ofício de rei aí. E os ofícios, então, são sempre apresentados na Escritura de uma forma que fica clara a sua posição num desses 3 ofícios aqui. Hebreus 1, verso 2 e Hebreus 3, versos 1 e 2. Aqui, Jesus é apresentado como herdeiro de todas as coisas e o criador do universo, e como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, respectivamente destacando seus papéis proféticos e sacerdotal. É como eu disse a vocês, irmãos, é bom até vocês depois fazerem um teste nos evangelhos, que fica mais claro. Quando vocês falarem sobre Jesus Cristo, ou lerem sobre Jesus Cristo, tente identificar se nessa passagem ele está sendo um profeta, um sacerdote ou um rei, porque ele é um dos 3 sempre. Ele é os 3, claro, mas ali, claramente, ele está exercendo um destes ofícios. E você precisa identificar isso. Hebreus 7, verso 24. Jesus, diferentemente dos sacerdotes levíticos, tem um sacerdócio permanente, capaz de salvar completamente aqueles que por ele se aproximam de Deus, pois ele vive eternamente para interceder por eles. Atos 5, verso 31. Esse texto indica que Deus exaltou Jesus à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E aqui fica ressaltado o papel do Senhor como rei, o grande rei. E por último, a preordenação e a unção de Cristo pelo Pai são destacados na confissão. O texto sublinha a preordenação de Jesus como para o seu ofício mediador desde a eternidade.
Então é um erro pensar que Jesus foi escolhido num dado momento da sua vida para ser o mediador. Ele já veio desde a eternidade com a missão de ser o mediador dos homens, aquele que faz mediação entre Deus e os homens. E isso enfatiza a autoridade divina do Pai nesse processo, de separar Cristo para cumprir este papel de ser o mediador. Lembre que Jesus, quando vem, vários dos diálogos de Cristo e da oração de Cristo também são em relação ao Pai. Ele ora ao Pai, ele agradece ao Pai. Quando ele está falando com os fariseus e com outros, até com os seus apóstolos, ele diz que veio cumprir a vontade do Pai, veio falar tudo aquilo que ouviu o Pai falar. Então ele recebe esta missão do Pai. É a unção do Pai sobre ele. Além disso, também se destaca a separação e o chamado do Senhor Jesus desde o ventre, marcando a sua humanidade como escolhida e santificada para a missão redentora que ele recebeu do Pai. A unção de Jesus pelo Espírito Santo sem medida. Toda a unção derramada sobre os homens, a unção do Espírito sobre os homens, é numa certa medida. Alguns são mais ungidos do que outros homens. Alguns que têm o Espírito de Deus, que são cristãos e receberam o Espírito em grande medida em relação a outros homens. Mas Cristo recebeu o Espírito sem medida, ou seja, plenamente. Ele tem plenamente o Espírito de Deus atuando nele. Isso indica a plenitude dos dons divinos que foram concedidos a ele como homem, capacitando-o a cumprir perfeitamente a obra mediadora que lhe foi dada. Então, como homem, meus irmãos, Cristo precisava ser plenamente ungido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Lembre, você não pode confundir as naturezas de Cristo. Às vezes você pensa em Jesus e só pensa como Deus. Ele é Deus. Mas você tem que pensar nele também como homem. E como homem, ele tinha suas próprias limitações, que são as limitações da natureza humana. A natureza humana, eu não posso estar aqui e ali ao mesmo tempo. Eu sou limitado, o espaço me limita. Então, Cristo Jesus também tinha essa limitação enquanto homem. Mas enquanto Deus, ele não tem essa limitação de espaço-tempo. Enquanto homem, eu não consigo fazer muitas coisas. Eu não posso voar, eu não posso, por exemplo, saber tudo que vocês estão pensando. Aliás, eu não posso saber nada que nenhum de vocês está pensando. Cristo também, como ser humano, ele não sabia essas coisas, porque ele era homem, e o homem não tem a onisciência. Mas como Logos divino, como Deus, ele tem a onisciência, e ele sabe todas as coisas. Então, não misturem as naturezas e nem se esqueçam que ele tem duas naturezas. O nosso mediador é perfeito, portanto. E aqui nós temos mais algumas passagens bíblicas para encerrar o estudo dessa noite. Provérbios 8, 23, trata sobre a sabedoria, que é personificada no Senhor Jesus. Isaías 42, verso 6, 49, versículos 1 e versículo 5, apresentam o servo do Senhor, chamado e escolhido por Deus para ser a luz das nações, destacando a missão messiânica de Jesus, pré-ordenada por Deus desde a eternidade. Isaías 11, versos 2 e 5, aqui o profeta descreve o Espírito do Senhor repousando sobre o Messias, fornecendo sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor do Senhor, e aludindo à unção de Cristo, já que todos os reis eram ungidos, derramava-se óleo sobre a cabeça deles, e o Espírito, então, não deixa de ser uma simbologia desta unção, derramamento, não de óleo, mas do Espírito para encher o nosso Senhor Jesus. Isaías 61, versos 1 e 3, esse texto é citado por Jesus em Lucas 4, versos 17 ao 22, em que ele anuncia que a profecia se cumpriu nele, demonstrando sua unção do Espírito para pregar boas novas aos pobres e proclamar liberdade aos cativos
e dar vista aos cegos. João 1, verso 14 e verso 16. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, do qual todos recebemos graça sobre graça, indicando a plenitude dos dons divinos sobre o Senhor Jesus. E por último, João 3, verso 34, que afirma que Deus deu o Espírito sem medida para o Senhor Jesus, o que corrobora com a ideia de que ele foi ungido plenamente, abundantemente, com todos os dons necessários para cumprir o seu ministério de forma cabal na terra. Veja, irmãos, esses 3 artigos falam tantas coisas sublimes sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, tanta coisa grandiosa, que nós devemos nos concentrar em estudar mais sobre Cristo, porque ao contemplar as maravilhas do Senhor Jesus, você traz à sua alma consolo. Eu sempre digo isso a vocês, quando você entende quem é o Senhor Jesus, o seu papel, sua mediação maravilhosa, o cabeça da nova aliança, o seu sangue precioso que nos purifica dos nossos pecados, quando você para pensar nisso, na grandeza disso, você só pode descansar nele. Você encontra alívio do seu sofrimento nele, ele é o perdão dos seus pecados. Ele é a garantia de vida eterna, ele é a ressurreição dos mortos. Então isso deve trazer descanso para a alma batida. Por que muitos homens que estão às vezes no fundo do poço, quando ouvem o evangelho, têm um ânimo novo, renovado? Porque essas promessas maravilhosas sobre Jesus Cristo trazem alegria ao coração quando são recebidas com fé. Isso renova a nossa força. Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui hoje. Eu vou deixar agora com vocês as provas. Antes, deixa eu só perguntar se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Douglas, faça, irmão. Concepção o quê? Virginal. Sim, ele está perguntando se é correto afirmar que Maria é mãe de Deus, não é? Exatamente, é o título chamado Theotokos, na língua grega. Esse é um título que não está na Bíblia. Então, vocês não vão encontrar essa palavra no Novo Testamento grego, Theotokos. Foi uma palavra desenvolvida na patrística para explicar exatamente isso. E ela é mãe de Deus justamente porque as duas naturezas são inseparáveis. Ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus, ele é Deus e homem. Então, como ele é Deus e homem, ela é mãe de Deus. Mas ela é mãe de Deus enquanto Jesus em sua natureza humana, na pessoa de Cristo em sua natureza humana. Ela não é mãe de Deus porque ela não é mãe da essência divina, senão ela seria uma deusa. Ela teria gerado Deus, e não é isso. Isso é o paganismo grego que defende, né? A ideia de que deuses geram deuses, literalmente falando. Mas aqui não, ela gera a natureza humana do nosso Senhor Jesus, mas como as naturezas são inseparáveis, o título é aplicado de maneira correta para ela. O que não deve levar ninguém à adoração de Maria, ninguém a fazer qualquer reverência maior a Maria. Ela foi agraciada por Deus para ser mãe do Salvador. Mais alguém tem perguntas a fazer sobre o tema? Duda, tem? Não, né?